do 25 de Abril e deste marco importante que queremos mesmo lembrar e comemorar e não dar por adquirido. E esse é o ponto primeiro para a conversa com o meu amigo e colega e hoje também convidado a esta hora, António Costa Santos, que vem falar do seu livro Antes do 25 de Abril Era Proibido. António Costa Santos, convictamente, é uma ideia que é bom reeditar esse livro várias vezes para não esquecer que nada é garantido, não é? Nada é garantido. Isto era um tempo caricato e ridículo, mas ao mesmo tempo muito perigoso. E começa a haver uma certa tentação para voltarmos a ele. Não digo que volta a ser proibido, por exemplo, beber Coca-Cola. Isso é impensável. Pelo menos enquanto não houver um embargo. Um embargo aos Estados Unidos. Sim, Estados Unidos. Assim. Sim. Mas também não é um dado certo, não é? Não sabemos o que é que a história nos reserva. Se houver guerra civil nos Estados Unidos, como se pensa que poderá haver. Mas há uma tendência outra vez para reprimir os comportamentos. E os códigos Tivemos hoje sociais. a notícia de que no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, há um mail enviado aos pais a avisar que as miúdas não devem andar com decotes demasiado pronunciados. Que era, de resto, esses códigos são ecos, são reminiscências de um tempo que tu conheceste na tua infância e na tua juventude. E que códigos, eu acho que realmente o universo feminino foi altamente repreendido, mais do que qualquer outra coisa. Sim, as proibições eram a dobrar e havia proibições específicas para as mulheres. Conta-nos algumas, tu fizeste um levantamento de algumas delas? A mulher não podia sair do país sem autorização do marido, se não saísse com ele. Se saísse com ele, estava averbada nos passaportes do homem, do chefe de família, como as crianças, os filhos do casal também estavam. O passaporte era em nome do homem e depois tinha averbada a esposa e as crianças. Pá, isto para um caramelo como eu, que tem 30 e poucos anos, parece um mundo surreal. É de outro mundo. Parece que todos vocês estão a mentir. Isto não é possível. Eu vou, nesta altura do 25 de Abril, normalmente vou às escolas falar sobre isto. Tens ido nas últimas semanas, não é? Tenho ido nas últimas semanas e os miúdos olham para mim assim como quem está a pregar uma grande mentira, não é? Pois, este tipo vem para aqui contar tretas, porque é inconcebível para eles. E é bom que seja inconcebível, porque é uma forma de eles não quererem ou estarem vigilantes para que tudo isto volte. Ainda em relação às mulheres, havia proibições também para as raparigas, que eram proibições diferentes dos rapazes, e uma delas era exatamente a de não poderem entrar nos liceus, nas escolas secundárias, com determinadas roupas. Sim. Os rapazes não podiam andar de calções, isso era garantido. E houve um tempo, um bocadinho antes do meu, que o meu é o dos anos 70, mas nos anos 60 os rapazes tinham que andar de gravata no liceu. Só para se ver como o regime controlava até as indumentárias. Que idade tinhas no 25 de Abril? Tinha 16 anos. Era um jovem inconsciente. Pois, deste... E já tinha sido... Espetaste a cabeça mesmo, certo? Já tinha sido reprimido pelo regime. Em que forma? Uma proibição que era a de não ofender a moral pública. E ofender a moral pública era dar um beijo na boca a uma miúda. Oh, minha Eu tinha nossa. uma namorada, se fosse um miúdo, pior. Ias dentro mesmo, porque grafado. a homossexualidade era crime. E era também doença. Houve gente homossexuais que foram internados compulsivamente por ordem judicial. Mas então dei um beijo a uma jovem, eu tinha 16, ela devia ter uns 15 ou 14, e um beijo como deve ser, não é? Há cinema. Não, aliás, a tua única repressão era se o beijo fosse uma porcaria de um beijo. Tendo sido um beijo tecnicamente bastante válido, tinha que ser isto é tudo surreal, mas aprovado pelas autoridades. E então fui detido no posto da GNR 16 anos. Com 16 anos, raparam-me o cabelo, que eu tinha bastante comprido. Ali? E no agente barbeiro foi imediato, era máquina zero.
Tanto que eu depois continuei a dar beijos, não é? Já sem cabelo? Agora... Já sem cabelo, não tinha nada a perder. Não é? Que horror, que horror. O Isso António... para manter a moral pública como deve ser. O 25 de Abril, obviamente, tem um lado imaginético, tem uma videografia incrível, privilegiada. Muitos e grandes fotógrafos portugueses estavam na altura certa, no sítio certo, e fizeram fotografias que nos fazem tombar e ficar com os olhos umidificados por essa vida fora. O António, curiosamente, é uma das pessoas que paira numa dessas fotografias, não é? Algures Aparece sempre nesta altura. numa árvore. Empoleirado numa árvore no É Largo do icónica! Carmo. É icónica essa fotografia. O que estavas ali a fazer? Como é que soubeste da coisa? Estava a ver o que é que se passava. Soube da coisa porque o meu pai foi-me acordar durante a noite, não sei, às 5, 6 da manhã, dizer: olha, há golpe, mas não saias de casa. Que é a pior coisa que se pode dizer a um puto Está de tudo a acontecer, mas 16 anos. Deixa-te estar aqui tranquilo. que eram as ordens transmitidas pela rádio, não é? Exatamente, pede-se à população que se mantenha nas suas residências. E eu não me mantive na minha residência, fui logo para o meio da rua. E no Rossio vi os preparativos para a subida ao Carmo. Subi pelas escadinhas do Duque, fui lá acima ao Carmo e estive No centro a assistir nevrálgico da coisa. à rendição do regime, para todos os efeitos. Francisco Sousa Tavares de megafone em cima de uma chaimite, o Salgueiro Maia, que na altura eu não conhecia, obviamente, a mandar fazer fogo sobre o quartel do Carmo, uns tiros que eu soube depois que atingiram um depósito de água do quartel do Carmo. Foram tiros. Isso é que foi uma chatice. Foi uma chatice porque quando Vazaram o um Salgueiro depósito de Maia água. entrou, estava aqui Tudo alagado. molhado. Enfim. Oh, António, tenho muita curiosidade. Tu, aos 16 anos, já te querias meter na alhada de ser jornalista e de trabalhar na comunicação social? Sim, Já? já. Portanto, tinhas a Não cabeça tinha- a prémio, literalmente, se caso não tivesse dado a queda do regime, ias-te meter numa grandalhada. Ia meter numa grandalhada. Eu provavelmente, se não tivesse sido o 25 de Abril, estaria hoje na Suécia, porque não pensava ir para a guerra. Claro. Era das ameaças que um jovem de 16 anos tinha naquela Que altura. assombrava, não é? Que assombrava era se não continuasse a estudar e tivesse aproveitamento, e eu lamento, mas não contava ter grande aproveitamento, ias parar à tropa e depois à guerra. E eu tinha já tudo combinado para me escapar para a Suécia. É tudo tão pantanoso e tão surreal que falamos ao longo desta conversa. Algumas das notas deste país levantadas, qual foi a ideia, o teu ponto de partida quando criaste este livro e quando é que o criaste? Foi numa altura em que os meus filhos eram ainda mais novos do que eu era no 25 de Abril. Ok. E decidi começar a contar-lhes: olha, sabes que havia as proibições gerais e as mais graves, a censura à imprensa, a censura aos livros, aos discos, e esses eles conheciam, mas depois não conheciam aquelas proibiçõezinhas concretas e estúpidas do regime, e decidi começar a contar-lhes e depois escrever Fazer a para compilação, contar mais levantamento. a mais alguém. Foi quando este livro? Portanto, estamos a falar da... 2006, 2007. Portanto, Conhece agora uma reedição? há uns 20 anos. Obviamente, pelo motivo mais do que necessário. Reedição e uma revisão. Da tua parte. É uma edição revista e aumentada. como se costuma Uau, dizer. uau, bling, 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 bling. Antes do 25 de Abril era proibido o livro do António Costa Santos, mais do que nunca, fazer sentido nos vossos escaparatos, mas não é um livro para ficar parado na estante, é mesmo um livro para pegar e não esquecer. Quais são as coisas mais estúpidas que estão aí nesse teu livro levantadas? E que até a ti te surpreenderam assim, nem tu te lembravas dessas coisas tão mirabolantes. A que mais me surpreendeu e que eu não conhecia, foi só na investigação que fiz, é
sabes que antes do 25 de Abril, uma mulher trabalhava fora de casa e o marido tinha o poder de ir ter com o seu empregador, com o patrão, e dizer-lhe: despeça. E o patrão tinha que a despedir se o marido não quisesse que ela trabalhasse fora de casa. Essa foi a que mais me surpreendeu, porque não conhecia. Mas há proibições estúpidas, como a de uma mulher não poder andar na rua à noite sozinha, porque era considerada de vida fácil ou mau porte. Proibição de não se podia usar isqueiro sem licença. Esta é razoavelmente conhecida. Sim. Havia proibições por tudo e por nada. Não se podia sacudir o pó, não se podia andar de bicicleta sem licença. Nos jardins, uma pessoa entrava num jardim e tinha um cartaz enorme, normalmente em madeira, gravado com as proibições, e as proibições eram totais. Não podias pisar a relva, não podias... esta é muito boa. Não se podia dormitar em bancos de jardim. Oh, minha nossa. Se passavas pelas brasas num banco de jardim, vinha logo uma autoridade que podia ser o jardineiro. Toda a gente era autoridade naquele Sobre toda a gente. Olheiros por todo o lado, e a pessoa entrava no jardim e ficava uma hora a ler a placa com as proibições. Deixa cá ver o que é que eu posso fazer. Eu vou para casa, não quero estar aqui. Realmente um país que nos faz exatamente ter esse pensamento e essa vertigem de não cá queremos estar, mas é preciso defendê-lo 50 anos depois e lembrá-lo. E aqui a aventura e um grande trabalho feito pelo António Costa Santos. Antes do 25 de Abril era proibido. Ainda há livros disponíveis, não é? Isto vende que nem pãezinhos quentes. Estão sempre a reimprimir e está nos tops de vendas. Vou ficar rico, claro, com os direitos de autor. É a tua reforma antecipada. É a minha reforma. Mereces por aquilo que passaste também. Obrigado, António. Amanhã voltamos à cultura erudita. Para já foi a cultura deste país.